Que a paz do Senhor Jesus repouse no coração dos amados irmãos da Igreja Batista em Fernandópolis e de todo o colegiado de pastores e líderes. Queridos irmãos, em 1963, o matemático e professor de filosofia Edward Lorenz, ele elaborou uma tese dizendo que o bater das asas de uma simples borboleta poderia influenciar o curso natural das coisas e assim talvez provocar um tufão do outro lado do mundo. E baseado nessa teoria, Lorenz dizia que nós não temos como prever o futuro e muito menos nós também não temos como controlá-lo. Isso só comprova que a palavra de Deus é verossímil e se torna cada vez mais útil para a igreja atual e serve de reflexão pessoal para cada um de nós. Dito isso, é importante pontuar que em todo projeto e planejamento existe a necessidade de redefinir metas, porque segundo o texto que nós vamos estudar, que está registrado na Epístola de Tiago, capítulo de número 4, versículos de 13 a 17, todos nós estamos suscetíveis à falibilidade dos nossos projetos. E isso é tão verdade que nós vamos perceber, em primeiro lugar, que o texto fala da nossa arrogância. O texto de Tiago, em segundo lugar, fala da nossa fragilidade, de como nós somos dependentes de Deus. E por fim, o texto vai nos mostrar como nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. O versículo 13 nos propõe uma reflexão relacionada aos nossos planos, a maneira como nós planejamos a nossa vida. Tiago diz o seguinte, ele diz assim: prestem atenção vocês que dizem mais ou menos assim: hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Tiago começa falando da arrogância humana em fazer planos onde nós damos por certo que serão favas contadas, mas nós não levamos em consideração as nossas limitações humanas e as coisas que nós não temos controle. Vejam que o personagem do texto de Tiago, ele planeja mudar de cidade, ele planeja ir pelo mundo, negociar, ter lucros e voltar em segurança. E é claro que isso pode acontecer, mas Tiago está denunciando que o nosso coração muitas vezes vive como se nós fôssemos onipotentes e como se nós controlássemos todas as variáveis sem falhas e nós tivéssemos o poder de fazer a nossa vontade acontecer autonomamente, sem risco algum. Vejam, a Bíblia não está dizendo que fazer planos é pecado, mas Tiago denuncia a insensatez, a altivez do coração humano, originadas da falsa ideia de quem pensa que tem todas as coisas sob controle. E isso é um problema, porque o versículo de número 14 diz: nós não sabemos o que nos sucederá amanhã. Um dos motivos, amados irmãos, de nós sermos tão vulneráveis se dá pelo fato de nós não dominarmos o futuro. Nós não somos tão poderosos assim. Na verdade, nós somos muito mais frágeis do que gostaríamos de ser. Somos frágeis não apenas por não saber o futuro, mas a nossa vida é muito frágil. Vejam a continuação do versículo de número 14. Ele diz assim: o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Mas o texto também tem uma ênfase que perpassa outras questões importantes. Tiago vai falar agora de um caminho para que a gente viva de maneira razoável. Vejam o versículo de número 15, ele começa dizendo: em vez disso o que? Em vez de ser pretensioso, jactancioso, por não considerar a falibilidade dos projetos humanos e nem considerar a vontade de Deus para a vida, vocês deveriam dizer assim: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Vejam que mais uma vez eu chamo a nossa atenção aqui: não existe nenhuma recriminação em planejar. Eu diria que planejar e projetar é essencial, mas considere que a nossa vontade não é a última. A vontade de Deus sim. Inclusive a vontade de Deus, ela deve ser almejada.
A vontade de Deus deve ser buscada. Então faça planos, mas deixe um espaço em branco para Deus, para que somente Deus venha preencher. Eu sei que em maior ou em menor escala, todos nós, de alguma forma, nós teremos os nossos planos futuros frustrados pelo inesperado. E é exatamente nesse momento que nós precisamos confiar no caráter insofismável de Deus para guardar a nossa boca da queixa e da murmuração. Talvez os nossos planos, os planos que nós fizemos no início do ano, podem não estar andando como nós gostaríamos. Mas o nosso Deus obsequioso, o nosso Deus que nos ama, Ele nos afirma no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, que Ele tem pensamentos de paz e não de mal para nos dar um fim desejável. Continuando, o versículo 16 diz: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, e toda jactância semelhante a essa é maligna. Aqui nós percebemos uma importante advertência de Tiago, e isso, amados irmãos, não é muito popular nos nossos dias. Na verdade, isso aqui nem é ensinado em muitas igrejas da atualidade. O que é que Tiago está explicando aqui? Está explicando que viver fazendo planos como se nós fôssemos soberanos, onipotentes, ou viver como se a vontade de Deus não importasse, é um jeito maligno de viver a vida que Deus nos deu. E há uma tendência em deixarmos a nossa comunhão com Deus de lado para fazer com que outras coisas que supostamente são mais importantes, tomem a nossa agenda por um todo, e esse é um jeito maligno de viver. É isso que o Tiago está explicando. Finalizando, a palavra de Deus nos ensina que nós não podemos transferir para Deus toda a responsabilidade como se nós não tivéssemos nenhuma. Sabe por quê? Porque Tiago, ele conclui esse pequeno bloco de texto com a seguinte informação: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Versículo 17. Eu penso, amados irmãos, que é aqui que está o segredo da bênção do nosso projeto 12 por 12. A mentalidade da fé cristã é que nós servimos a Deus quando servimos pessoas. Então nós devemos ser criteriosos em planejar, nós precisamos ser corajosos em reformular os nossos projetos de vida quando necessário. Isso significa o quê? Significa que nós devemos olhar para o nosso entorno para ver se a gente não esqueceu do nosso próximo, no planejamento de vida que nós iniciamos lá no início do mês de janeiro. Eu digo isso, amados irmãos, porque nós precisamos viver uma vida de coerência com aquilo que nós já aprendemos ser o bem. Então, fazer o bem, segundo a palavra de Deus, é servir pessoas nas suas diversas necessidades e vulnerabilidades. Nós vamos todos rever isso no nosso projeto. Então, amados irmãos, nós seremos visitados, nós seremos abençoados por Deus, na confiança de que os nossos sonhos vão prosperar em cima da lei mais inexorável do universo, que é a lei que está registrada em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem plantar, isto também colherá. Que Deus os abençoe, amados irmãos, em nome de Jesus.